não? Não podem, crianças. Não deem ouvidos àquilo que eu digo, pai. Obrigado, Lídia. Bom dia, muito bem. Aqueles que eu ainda não tinha cumprimentado. Tiago e Henrique são bem-vindos. Do Pai. Na verdade, são todos bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Eclesiastes, capítulo 12. Acho que é o Este? Este? Mas o que, meu amigo? É que agora é outro. Um novo lugar. É o de cantar. Esse é um texto bastante conhecido, bastante pregado. Há pouco tempo atrás, estudamos o livro de Eclesiastes na Escola Bíblica Dominical. Então, para aqueles que frequentaram, vai ser mais fácil recordar alguns princípios. Todos acharam Eclesiastes 12? Então diz assim o texto, na versão que eu tenho aqui, certo? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem ou verem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora, que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está oculto, seja bom ou seja mal. Amém. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações e diante do tesouro que é a Tua Palavra, nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para comunicá-la, para entendê-la e para colocar em prática na nossa própria existência. Então, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração e fala com cada um segundo a necessidade de cada um, segundo aquilo que a Tua Palavra vai trazer-nos nesta manhã. Que assim seja, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. A semana passada, vocês lembram, aqueles que estiveram, a pregação do Manuel Rainho, não? Consegue lembrar que ele leu 1 Coríntios capítulo 15 e disse que ao final tínhamos duas escolhas, ou dois tipos de vida a escolher. Ou acreditávamos, ou acreditamos na ressurreição de Cristo e portanto, na nossa própria ressurreição, depois, no futuro, certo? E então a nossa esperança nele vai para além desta vida aqui. E se acreditarmos nisso, temos um estilo de vida próprio. Ou então não acreditamos na ressurreição de Cristo. Então o lema é: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, certo? E a vida não faz sentido, vamos aproveitar ao máximo e ponto final. Aproveitar ao máximo, entre aspas. Então, são duas escolhas que aquele texto nos colocou e o Manuel Rainho nos enriqueceu com muitos pensamentos e textos e etc. Então ficamos com isso a semana passada. E gostaria então de, com base nesse texto, e tentando dar uma sequência, não combinamos nada, mas tentando dar uma sequência àquilo que o Manuel nos trouxe a semana passada, e como nós, por princípio, penso eu, cremos que Jesus ressuscitou, está vivo, e que a nossa esperança não está somente nesta vida, mas vai para além da morte, certo? E então, como devemos viver esta vida, já que esta é a nossa crença? Já que não é comer e beber que amanhã morreremos, penso eu, espero eu, então qual o sentido que tem esta vida? Como devemos viver esta vida? Nós crentes em Cristo, que morreu e ressuscitou, sabendo também que as recompensas só serão desfrutadas em pleno na eternidade. Na eternidade. Então, vamos meditar um pouco sobre isso. Como deve ser a nossa vida? Não há respostas fáceis, claro, mas como deve ser a nossa vida como crentes que acreditam que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Ou seja, não é simplesmente deixar o tempo passar e esperar a morte. Não é simplesmente comer e beber e aproveitar, entre aspas, porque amanhã vamos morrer e nada faz sentido. Então vamos tentar caminhar um pouco pela vida de Salomão, e através da sua riquíssima experiência e única experiência, vamos tentar compreender o sentido da vida e tirar algumas aplicações para nós hoje. Bom, nós sabemos quem foi Salomão, e ele escreveu este livro de Eclesiastes, o texto que nós lemos. E se nós olharmos lá em 2ª Crônica, além deste livro aqui, que nós estudamos na escola dominical, mas se nós olharmos lá em 2ª Crônica, temos até mais informações sobre Salomão. Ele foi rei de Israel, sabe por quantos anos? Sabe ou não? Por 40 anos, sim. Foi rei, reinou em Jerusalém, sobre todo Israel, por 40 anos. Foi filho também de um rei, filho do rei Davi, que também reinou por cerca de 40 anos. Salomão teve o privilégio de construir um magnífico templo de Jerusalém, certo? Que Davi queria tanto construir, mas o Senhor permitiu que
que esse privilégio coubesse ao seu filho Salomão. Quando ele começou a reinar, ele pediu sabedoria a Deus, lá em 2 Crônicas 1:10, quem quiser ler pode ir lá, mas não precisa ir. E Deus respondeu o pedido de sabedoria feito por Salomão, e junto com sabedoria, Deus acrescentou riqueza, bens e honra incomparáveis. 2 Crônicas. E o esplendor do rei Salomão foi surpreendente, foi magnífico, foi algo que não, segundo o relato bíblico, não tinha comparação. Então, como ele era visto pelo escritor do livro de Crônicas, se nós formos lá, 2 Crônicas, lá no capítulo 9, podem abrir as suas Bíblias se quiserem. Segunda Crônicas 9, a partir do versículo 13, fala um pouco, uma parte do esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3 quilos e 700 gramas de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada um, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fino nele. Nos 2 lados do assento havia braços, com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um em cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes, tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Olha, foi antes dos portugueses, né? O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros, e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra parte dele em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Vamos ficar por aqui. Isso mostra só um pouco do esplendor, da riqueza, de tudo que Salomão obteve. Tinha sabedoria, mas também tinha riquezas, ouro à vontade, os cavalos eram importados do Egito e etc. Ele também, se lermos em outro trecho de 1 Crônicas, já montou ali uma empresa de importação e exportação, porque ele importava cavalos do Egito e os vendia para outros países também. Então, Salomão, isso aqui é apenas uma pequena amostra de tudo que Salomão fez. E o esplendor do seu reino. Sábio, todos os outros reis vinham ter com ele para ter conselhos. Ele trazia presentes e ouro e etc, etc. Ele tinha mesmo, ele dominava
Usava a força também, claro, mas ele dominava principalmente pela sua sabedoria. E foi assim que Salomão foi descrito, provavelmente por Esdras, o provável autor deste livro de crônicas. É assim que ele era visto. De facto, Salomão foi um rei e teve uma vida, aos olhos de quem está de fora, invejável. Mas em Eclesiastes é o próprio Salomão que fala do valor dessa sua experiência. Aqui nós estamos a ver um relato de Esdras, como é que ele via tudo grande, tudo em superlativo, tudo com grande esplendor, mas em Eclesiastes é o próprio Salomão que escreve. Essa sua experiência, aí ele narra na primeira pessoa. E em Crônicas, Esdras vê de fora. Agora Salomão, em Eclesiastes, fala do seu interior, o que vai lá dentro. Apesar de tudo isso, o que vai lá no seu íntimo? Ele achou o sentido da vida, afinal? A vida fazia sentido? Era assim que se deveria viver? Ele estava feliz e satisfeito, apesar de toda a sua glória, do seu alcance, do seu domínio, da sua sabedoria, da sua riqueza. E assim também hoje nós vemos as pessoas e olhamos alguns que são mais abastados, olhamos de fora e falamos: olha, fulano tem isso, tem aquilo, tem uma empresa grande, tem um banco, tem um banco que agora já não é mais banco, e etc. Vemos as pessoas e classificamos: essa pessoa deve estar muito bem, tem riquezas, tem prestígio, tem fama. E Salomão tinha tudo isso. Mas nós vemos de fora. Agora, nós já ouvimos o coração da pessoa para ver o que vai lá dentro, se isso satisfaz, se elas são felizes. E Salomão aqui expõe o seu coração. No momento, no livro de Eclesiastes, ele mostra o que vai lá dentro. E se calhar é o que vai lá dentro na vida de muitas pessoas que nós de fora julgamos que têm uma vida esplendorosa. E na verdade, todos nós estamos a buscar o sentido da vida. E nós buscamos geralmente, pode ser na sabedoria. Vamos voltar lá para o livro de Eclesiastes. Buscamos em sabedoria, podemos buscar em sabedoria, e Salomão recebeu sabedoria, mas depois, lá no livro de Eclesiastes, onde Salomão, já com alguma experiência, abre o seu coração, nós vemos lá no capítulo 1 que ele diz assim, Eclesiastes 1, 12 a 18: eu, mestre, agora ele fala na primeira pessoa, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De facto, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que tudo isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, Salomão está dizendo o seguinte: olha, a sabedoria não faz sentido. Não me satisfez. É correr atrás do vento, é perder tempo, é não chegar a lugar nenhum. Não estou feliz, não estou satisfeito. Não valeu a pena. Busca-se também o sentido da vida nos prazeres. E Salomão fez isso. O capítulo 2 diz assim, versículo 1: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. E ele foi atrás disso.
Foi atrás das coisas boas da vida. Juntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Teve muitas mulheres, Salomão. Mas lá no final do capítulo, e se nós continuarmos aqui, no versículo 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Ele procurou todo tipo de prazer. Todo tipo de prazer. Mas no final do capítulo ele diz, não faz sentido. Foi inútil. Foi inútil. Não faz sentido. Não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Depois, como as coisas não tinham muito sentido, Salomão, com todo o seu esplendor, foi atrás do álcool. Então, no versículo 2, no 3 ele diz, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Então, e hoje em dia também, muita gente tenta preencher o buraco da sua vida com álcool, com drogas, etc, etc. É uma fuga, se calhar. Mas Salomão lá no fim diz, olha, não valeu, não deu. Não cheguei a lugar nenhum também, é inútil, é inútil, é inútil. Materialismo. Quanta gente hoje corre e vive só por causa do materialismo? Para ter dinheiro, para ter bens, para ter propriedades, para ter riquezas. É esse o mote da vida. E Salomão teve tudo isso, nós já sabemos, né? Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e Salomão construiu cidades, e tinha uma frota de navios, como nós já vimos, e cavalos, e etc, 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 etc. E lá no fim ele diz, tudo é inútil. Não valeu a pena, não satisfez o meu coração, não tem sentido para a vida, minha vida continua sem sentido. Bom, então poder, prestígio, fama, autoridade, nós já vimos que ele tinha, não vamos reler, mas aqui no início de Eclesiastes, na primeira pessoa poderíamos ouvir das palavras do próprio Salomão. Ele diz, e ele teve tudo isso, escravos, escravas, tudo. Dominava sobre todos os reis da região, da Arábia, como nós lemos lá em Crônicas, e ele diz que tudo isso foi inútil. Não trouxe felicidade, não trouxe satisfação. Não fez sentido. Não fez sentido. Não fez sentido. Poderíamos continuar em Eclesiastes, mas nós já estudamos Eclesiastes aqui na escola dominical. E também por causa do tempo não vamos continuar. Mas em resumo, o que nós podemos depreender da experiência de Salomão, relatada aqui em Eclesiastes, é que não vale a pena viver atrás dessas coisas. Não vale a pena. Isso não faz sentido. Claro, precisamos dessas coisas. Não tanto assim, né? De algumas coisas. Mas não vale a pena gastar a nossa vida atrás dessas coisas. Não é nisso que está o sentido e a satisfação para a nossa vida. Porque depois de tudo isso, o vazio continua. O vazio continua. E não precisamos conferir na primeira pessoa. Podemos acreditar na experiência de Salomão, que ele estava certo, e é por isso que Deus deixou essa experiência relatada na Bíblia, para não repetirmos os mesmos erros e vivermos somente para essas coisas. Somente para essas coisas. Gastarmos a nossa vida atrás do material, do poder, da fama, dos prazeres, etc, etc. Por quê? Não vai satisfazer a nossa alma. Não vai satisfazer. Volto a repetir, não é para ter uma vida irresponsável, não é para não trabalhar. Deus pode nos dar bens e nos abençoar, mas não devemos viver só para isso. Não devemos viver só para isso. Não é aí que deve estar o nosso coração. Não é aí que deve estar o nosso coração. Porque o sentido da vida não está aí. Quantas pessoas nós já testemunhamos em vários locais do mundo que tinham tudo isso, numa proporção menor do que Salomão, mas mesmo assim estavam tão insatisfeitas que tiraram a própria vida, porque não encontraram sentido, não encontraram razão de viver, porque não encontraram satisfação para suas almas.
Vocês certamente já ouviram falar de Viktor Frankl, não sei a pronúncia, Franklin, que quando criança sobreviveu a um campo de concentração e depois de adulto ele foi professor de psiquiatria. Então, ele afirmou o seguinte, que o empenho por encontrar um significado para a vida é a motivação básica do ser humano. O empenho, o esforço por encontrar um significado para a vida é a motivação básica do ser humano. Todo ser humano, no fundo, quer encontrar um significado para a sua vida, um sentido. Vale a pena isso aqui? Por que eu estou aqui? É o que ele afirmou. E se a realidade está restrita ao tempo, ou seja, ao breve espaço de tempo da nossa vida, com muita injustiça e sofrimento, e se a vida vai do berço à sepultura, e depois da sepultura desaparecemos, como Salomão afirmou, como a vida dos animais, então tudo realmente é inútil e nada faz sentido. Viver debaixo do sol, é o termo que Salomão usa, é inútil se não tivermos uma perspectiva acima e além do sol. Somente um Deus vivo pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está a faltar no profundo do nosso ser. Deus adiciona eternidade ao tempo, traz transcendência à equação da nossa existência diária. E nós, como cristãos, não podemos viver a vida como se Deus não existisse. E foi isso que o Manuel Rainho nos chamou a atenção também. Apesar de acreditarmos na ressurreição de Cristo, corremos o risco de viver a vida como se Deus não existisse. Só correr atrás dessas coisas que nunca vão nos satisfazer. Como se Cristo não tivesse ressuscitado. E é por esta razão que Salomão conclui, então agora no texto inicial que nós lemos, lá no capítulo 12, quero concluir rapidamente. É por isso que Salomão conclui, primeiro no versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que tu dirás, não tenho satisfação neles. Ou seja, não gasta a vida atrás dessas coisas. Elas são necessárias, claro, e somos responsáveis. E Deus pode nos abençoar com muitas coisas, se Ele quiser. Mas o nosso coração nos deve estar aí. Porque isso não vai nos satisfazer. E a vida vai acabar, como nós vemos aqui. Nós vamos fraquejar. Antes que venham os dias difíceis, está falando do envelhecimento, que todos nós estamos nesse processo. E a vida vai acabar. Então ele diz, olha, não espere a vida acabar para depois querer se arrepender, querer reconhecer isso que eu estou a dizer, e daí querer dar alguma coisa para Deus. Aí já não vai ter mais forças para dar para Deus. Não vai ter mais forças, porque já gastou as forças atrás dessas coisas que não satisfazem. Dá o melhor para Deus. Não importa a idade. Dá o melhor para Deus. Deus em primeiro lugar. Então é isso que... Não o resto. Não o resto. Dá o teu melhor para Deus. Essa é a primeira conclusão de Salomão. A outra conclusão está no versículo 13. E ele é muito explícito aqui. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Então, outra conclusão de Salomão é temer a Deus. Eu fiz uma tradução livre do que é temer a Deus. É levar Deus a sério. Levar Deus a sério. E às vezes nós vivemos sem levar Deus a sério.
sabendo também que vai haver um julgamento. Nós acabamos de ler aqui. Nós vamos prestar contas do que nós fizemos com a nossa vida. Nós vamos prestar contas do que nós fizemos com os poucos anos que nós temos aqui. E ele diz ainda, como parte da conclusão, qual é essencial para o ser humano achar significado, ou sentido, ou satisfação? Além do próprio Deus, é obedecer aos seus mandamentos. Acabamos de ler aqui. Obedece aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o ser humano. É viver conforme a vontade de Deus. É isso que faz sentido para a nossa vida. E às vezes é tão difícil percebermos isso. A cultura nos envolve de tal maneira, nos faz uma pressão tão grande, que às vezes gastamos a nossa vida naquilo que não vai nos levar a lugar nenhum. Gastamos a nossa vida, colocamos o nosso coração onde ele não deve estar, não deveria estar colocado. Então, se acreditamos de fato na ressurreição de Jesus Cristo, temos que viver de forma coerente. E viver de forma coerente é não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade dele. É viver para ele. É viver para ele. E a sua palavra nos dá clareza com relação à sua vontade. Se nós fôssemos falar, bom, mas quais são os mandamentos? Jesus resumiu no amor, certo? Falou, olha, o amor resume toda a lei e os profetas. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti próprio. Aí está a essência, o amor. Resume os mandamentos. Então, se eu amar, em todo o tempo, 24/7, sem dúvida, eu vou, de alguma maneira, obedecer tudo aquilo que a Bíblia pede, segundo as palavras de Jesus. Mas podemos ir um pouco além. Deus tem um plano para mim e para a tua vida. E temos ouvido a voz de Deus na direção que Ele quer nos dar, a cada dia, a cada fase da nossa vida, a cada etapa. Como vou encontrar sentido para a minha vida? Então voltamos à pergunta, como é que eu vou encontrar sentido para a minha vida? Ou como ter um estilo de vida que corresponda à minha crença na ressurreição de Cristo e de uma existência que ultrapassa a morte? Qual vai ser o meu estilo de vida? Foi isso que o Manuel Rainho levantou a semana passada e nos fez pensar. E acho que essa semana pensamos nisso. Eu pensei, tanto é que estou a tentar trabalhar no assunto de uma maneira diferente, claro. Como? E Jesus nos deu um padrão. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas, certo? Colocar o reino de Deus como prioridade na vida. Temos colocado o reino de Deus, a expansão do reino de Deus, como prioridade, acima de todas as coisas, porque as demais coisas serão acrescentadas. Qual a chamada de Deus para a tua vida? Pode ter uma chamada profissional, mas Deus está em primeiro lugar. Pode ter uma chamada ministerial, apesar que tudo é ministério, mas estou fazendo essa separação só para ajudar no entendimento. Um é mais importante que o outro. O importante é que Deus esteja em primeiro lugar. O reino de Deus esteja em primeiro lugar, seja através da tua profissão, seja através de qualquer outra atividade que venhas a ter ou que já tens. Mas o que Deus deu especificamente para ti? Há um chamado específico para a tua vida que estás a ignorar ou não quer ouvir a voz de Deus nesse sentido? Parece que Timóteo teve alguma hesitação também. Paulo escreveu para ele assim: não desprezes o dom que há em ti. Deus, cada crente tem um dom, dado conforme o Espírito Santo quis dar a cada um. Tens usado o teu dom na ministração uns aos outros? O dom não é para ficar lá na gaveta em casa. O dom é para ser ministrado aqui, uns aos outros, seja ele qual for.
Todos são importantes. Por isso que ele disse para Timóteo: lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Despertar o dom, sair da dormência. E Pedro ainda escreveu: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. O que vais fazer com a tua vida? Com o teu dinheiro, com os teus talentos, com as tuas capacidades? O reino está em primeiro lugar? Há uma chamada missionária na tua vida? O que vais fazer com isso? Há um chamado para o pastorado? Se calhar aqui no nosso meio? Vai se preparar, não foges. Sabe que o pastorado tem um pouquíssimo prestígio na nossa sociedade. Eu sei disso, claro. Mas sabe o que me assusta é que o pastorado tem pouquíssimo prestígio entre os próprios crentes. Ninguém quer que o filho venha a ser um pastor. Ninguém quer. Os crentes, estou falando de crentes. E não estou a falar que precisa querer isso. Só estou a falar que esse é um dos dons. Pode ser qualquer outro dom. Poucos pais querem que os filhos saiam para missões. Não, meu filho tem que ser médico. Mas pode ser missionário sendo médico, né? Acho que nós invertemos as coisas. Nós invertemos as coisas. Paulo escreveu a Timóteo que quem deseja o pastorado, excelente obra deseja. Excelente, excelente. Por que nós temos uma visão tão difícil, tão complicada de ministério, seja ele qual for? Pode ser ensinar na escola bíblica dominical. Por que nós desprestigiamos e não damos a importância devida? Levamos Deus a sério? Se Ele me dá um dom, eu não vou usá-lo? Porque Ele não traz nada de prestígio para mim? Porque os outros acham que não vale nada? Por que o nosso envolvimento na igreja, muitas vezes, é tão frágil? Começamos coisas, não acabamos, de repente saímos. Porque os obreiros são poucos. Então eu acho que nós precisaríamos rever essas coisas, rever os nossos conceitos, rever as nossas prioridades, e até que ponto o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Ele é o padrão, ele é o filtro. Eu penso que aqui no meio nós temos, cada um aqui deve ter um dom. E talvez a pergunta: por que não estamos a exercer esse dom? Por que não estamos a exercer? Talvez algumas pessoas não saibam ainda qual é esse dom. Então, espero que tenha interesse em descobrir. Talvez a igreja não dá oportunidades. Pode ser tudo isso. Mas precisamos conversar sobre isso. Precisamos conversar sobre isso. Qual é o teu dom? O que Deus tem para a tua vida? Como é que tens colocado o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida? Como é que tens usado a tua profissão, os teus bens, o teu dinheiro? Enfim, temos levado Deus a sério? E Salomão diz o seguinte na conclusão: é isso que vai dar sentido à nossa vida. É levar Deus a sério que vai dar sentido à nossa vida. Vamos orar.